gente vai começar, Baldock, se você puder falar o seu nome completo, a data do seu nascimento e onde você nasceu. Meu nome completo é José Guilherme Baldock. Eu nasci em Batatais em 14 de março de 1946. Seus pais são daqui também? Meus pais nasceram aqui, meus irmãos, nós criamos uma família toda aqui. Eu iniciei a minha profissão de jogador de futebol no Batatais Futebol Clube, nas divisões inferiores, na época de 63 a 64. Fui para Ribeirão Preto, fui transferido, vendido do Batatais para o Botafogo de Ribeirão Preto em 64, 65. Joguei no Botafogo em 65 e fui vendido para o Palmeiras, se eu não me engano, acho que foi em maio de 66 eu estava no Palmeiras. Joguei no Palmeiras de 66 a 71, participei da Copa do Mundo de 70, tive a felicidade de ser campeão do mundo, de ter o prazer de fazer parte de um grupo excelente, que até hoje a gente se encontra, se relembra e traz muitas saudades. E de 71 a 75 eu joguei no Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos voltar um pouco. O que o seu pai fazia quando você era criança? Meu pai tinha uma loja de materiais de construção e uma marcenaria, fazia móveis. Isso já vinha da época dos meus avós paternos. Então meu pai seguiu a profissão. Eu sempre gostei muito de marcenaria, mas não aprendi o ofício. Prova que quando eu parei de jogar futebol, que eu voltei a Batatais, eu montei uma marcenaria, uma fábrica de móveis. Tocamos uns 8 anos, 10 anos, depois ela parou. Você chegou a conhecer seus avós? Conheci, graças a Deus. Tanto os maternos como... Eram de Batatais também? Não, meus avós, os dois avós maternos e paternos vieram da Itália. O meu avô, por parte de pai, veio de Lucca, província de Lucca. E a minha avó veio da Calábria, meu avô e meu avô. Vieram com 14, 15 anos, na época da guerra. Se casaram aqui e construíram família aqui. Aqui em Batatais? Eu tenho cidadania italiana, meus filhos têm também. E eu perdi uma chance de jogar na Itália sem que não sabia que podia ter tirado a cidadania. Na época que eu jogava no Palmeiras, eu tive um amigo italiano que queria me levar para a Itália de qualquer jeito, mas não podia entrar. Tinha cota, né? Tinha cota de jogador. E eu tirava passaporte italiano tranquilo, porque meus avós, como eu tirei depois. Então não era para ser, né? Então era para jogar aqui mesmo. E a sua mãe fazia o quê? Minha mãe era professora, mas depois com 3 filhos foi criar os filhos. São 3 filhos? São então. 3. São todos vivos, graças a meus irmãos são vivos. Meus pais já faleceram. E aí como é que era o futebol da criançada? Jogava na rua, na escola? Eu apanhei muito de chegar em casa tarde. Chegava, às vezes jogava até escurecer, chegava em casa descalço, sujo. Aí apanhava, tomava banho e ia dormir. Então eu tive a felicidade. Aqui tem uma faculdade que chama Claretianos. É o antigo Colégio São José, que é de padre Claretianos. E na época que eu era moleque e jogava futebol, tinha internato e externato. Eu era externo. Mas eu participava do colégio 24 horas. Eu morava ao lado do colégio. E lá no colégio tinha campo de menores, médios e maiores, dependendo da faixa etária. Então foi ali que eu gostava, eu jogava futebol lá e aí fechava o colégio 5 horas, 6 horas. Ia jogar futebol de salão no Centro de Cultura Física. E se tivesse depois, ia jogar em algum lugar depois. Eu sempre gostei demais de futebol. Para mim, eu sempre tive sonho de ser um jogador de futebol. Claro que depois, da medida que foi evoluindo, a gente vai sonhando mais alto. Eu pensei em jogar no Botafogo. Bom, já vou jogar num time de primeira divisão, que o Batatais é a divisão inferior. Aí o Palmeiras apareceu, me contratou, aí os pensamentos vão evoluindo, você vão almejando outras coisas. Aí quando eu joguei no Palmeiras, o Palmeiras foi bem, tive a felicidade de ser campeão no Palmeiras 3, 4 vezes. Aí apareceu a chance de ser convocado para a seleção. Então aí chega onde você praticamente sempre sonhou. Todo jogador tem que sonhar, tem que almejar alguma coisa a mais. Você tinha irmãos ou era filho único? Tenho irmão, meu irmão jogava futebol também. Não, eram 3 da. Eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão jogava aqui no Batatais também. Mas depois foi para São Paulo, mais novo. Mais novo. E chegou a jogar profissionalmente? Ele jogou profissional no Batatais. E depois não seguiu? Não seguiu.
Como é que foi essa chegada no Batatais? Você foi lá fazer teste? Você fala aqui no Batatais? No clube, é. Não, aqui tinha, na época era amadorismo, né? Uhum. Então o Batatais jogava com as outras equipes e o amador fazia preliminar. Então eu fazia parte dos amadores, porque eu não tinha idade, tinha 14, 15 anos. Né? Foi aí que começou. Aí eu com 16 anos já estava no Batatais. E quem foi que te chamou para ir pro Batatais? Eles viram você jogando? Viram jogando na preliminar. Na preliminar hoje não tem mais, né? Então, na preliminar você jogava e ficava uma festa. O amadorzinho vai fazer preliminar. Vinha time de outros lugares, o time daqui do campeonato interno mesmo da cidade. Era uma festa. Eu com 16, 17 anos eu vim no Batatais. Qual que era a rivalidade maior aqui dos clubes? Mas aqui não tem outro clube, é só o Batatais. Aqui da região? A da região, na época, era Francana. Tá Francana? É, Francana todas as vezes que jogava tinha briga e tinha bagunça. Tanto aqui como lá. Depois foi indo, acalmou. Botafogo e Comercial não, porque eles estavam na divisão superior e eram times melhores, né? E na sua época de amadorismo chegou a jogar algum time grande, alguém que vocês... Não. Eu joguei só aí, fui pro Batatais e disputei um campeonato paulista da segunda divisão pelo Batatais. Aí o Botafogo veio e contratou. E aqui mesmo o senhor não jogou com Palmeiras? Não cheguei a jogar. Fui jogar com enfrentar Palmeiras, Santos, esse time lá no Botafogo. Você tinha algum ídolo nessa época de criança? Eu era torcedor do Palmeiras. Na minha opinião, eu gostava do Mazola, que o Mazola na época era centroavante do Palmeiras, porque foi para a seleção. Eu admirava o Pelé, que na época era pagão, o time do Santos era muito bom. A gente já torcia, eu era palmeirense, mas a gente torcia para o Santos, de ver, não tinha televisão também, mas as narrativas de jogos, o time do Santos era bom demais. Cheguei a ir ver o Santos jogar com o Comercial, com o Botafogo. Então, a gente passa a admirar certos jogadores, de ver jogar. E que posição que você gostava mais? Não foi sempre zagueiro, foi? Não, eu era lateral esquerdo, porque era assim, ser moleque, mais novo no grupo, o zagueiro central e o quarto zagueiro geralmente era mais tarimbado e tudo. Então me botaram para jogar de lateral esquerdo, que era mais novo e tudo, vai quebrando o galho aí. Mas aí depois de poucos jogos eu vi que eu era alto, cabeceava bem e tudo. Falei, não, eu vou jogar aí no meio. Aí fui jogar no meio. Essa decisão de jogar no meio foi já no amador? No amador mesmo, no amador mesmo. Então Tinha um treinamento? Como é que era o dia a dia? Não, o amador não tinha treinamento. Não, era só bater bola? Você jogava, igual eu falei, jogava em campo de pelada, que tinha muito, agora até não tem mais. Jogava futebol de salão e no fim dos jogos era só os domingos, né? A maioria dos jogos, 99% era os domingos. Aí domingo você ia lá e jogava no amador. E o senhor estudava ao mesmo tempo? Estudei, Como era a sua rotina? Estudei. Até a família tem um primo dentista, um engenheiro e um médico. Mais ou menos da faixa etária minha. E meu pai falou, vai estudar. Com sacrifício, a gente não tinha muitos recursos, mas eu vou trabalhar para você estudar. E eu fui para Ribeirão, eu terminei o científico aqui e fui fazer vestibular para medicina em Ribeirão. Mas não consegui acompanhar o cursinho, na época tinha cursinho, porque eu viajei com o Botafogo para a América Central, eu ficava fora. Quando voltava, a matéria estava grande, eu não conseguia acompanhar. Então eu prestei vestibular, mas não passei. Aí apareceu o Palmeiras para fazer? Medicina. Aí meu pai, eu gostava de biologia, química, biologia, então saía por aí. E também porque tinha um na família, né? O da família incentivava, a gente via. Aí meu pai falou, vai para São Paulo, se der certo, continua, se não der certo, volta e vai estudar. Porque senão não tem futuro nenhum. Mas aí eu fui para o Palmeiras, acabei largando, não dá para conciliar uma coisa com outra, não daria. Como que a família via no começo essa sua futebol? Com um pouco de desconfiança, né? Assim, torcendo para dar certo, então voltar logo para não ficar muito tempo parado, né? Mas conta-se na maioria das vezes que as famílias não gostavam, não viam com bons olhos a profissão. O jogador de futebol, jogador de futebol frequentava boate, né, que era outro nome, bebia e era irresponsável. Aqui tinha essa imagem? Tinha algum jogador, que na época o Batatais buscou jogador em São Paulo, veio jogador de São Paulo jogar aqui.
Esse Silva, que jogou no Comercial, que depois jogou no Santos, que foi na seleção, jogou aqui também. O Bazaninho, que é irmão do Bazani, jogou na Ferroviária. Então tinha jogadores de nomes que já haviam passado por clubes que vinham aqui. Então o pessoal ficava assim. Mas eu acho que vai muito da família, né? Eu tive a felicidade de ter uma família unida, que me deu apoio, que me ajudou. E eu estou casado há 42 anos, então o exemplo que foi dado serviu para frente. E como foi a passagem do amador para o profissional? Foi uma alegria, porque me chamaram e falaram, você vai assinar como profissional. Na época eu tinha que ter 18 anos. Eu fiquei no Batatais, eu assinei profissional no Batatais, daí 2, 3 meses fui vendido. O profissional era de 18 anos. Ou seja, era maior quando assinou quando eu assinei, o contrato? Aí eu tinha 18. Eu fui pro Botafogo com 18 anos. E aí tinha um salário? Aí tinha salário, tinha luvas também, era pequeno, mas tinha. Bicho, né? Bicho tem até hoje, né? Uhum. Que ganhava jogos, tinha bicho. Foi no Batatais mais ou menos que você começou a perceber que podia ganhar a vida como jogador? Ou você teve dúvidas de que a carreira não poderia não dar certo? A vontade é tanta que você, seriamente, não... O dinheiro vinha, você recebia, igual eu te falei, meu pai trabalhava, lutava para me dar condições, mas depois que eu fui ao Botafogo eu já me virava. Mas o dinheiro não era tudo, você tem uma vontade enorme de jogar que fica às vezes em segundo plano. Você passa a pensar isso depois, mas ali você quer jogar. Eu chamar jogador, você quer jogar na seleção de graça, 6 meses, vai todo mundo. Ninguém quer cobrar nada. A vontade de jogar, de aparecer, de evoluir é muito grande. E você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Lembro. O que você fez? Eu comprei um terreno aqui em Batatais. Olha, é mesmo? Meu pai, eles tinham material de construção, meu pai falou, compra um terreno aí, quando tiver mais alguma coisa, você constrói uma casa. E foi, depois eu acabei fazendo 2 casas aqui. Essa casa que eu moro eu fiz, eu tenho uma casa do meu filho que eu fiz, da minha filha que eu fiz. Eu jogando futebol, eu construí um prédio na Ricardo Severo, que eu te falei, na Travessa da Caiubi, jogando no Palmeiras. Eu gosto de construção, eu gosto de imóveis, eu pego planta, eu ia fazer medicina, mas eu pegava planta de engenheiro, eu me virava. Então, eu tive apoio do pessoal do Palmeiras na época. Tinha o seu Bruno Sacomani, que era tesoureiro do Palmeiras, ele tinha uma construtora e o engenheiro era muito amigo meu. Quer dizer, você jogando futebol no Palmeiras e indo bem e tudo, abre as portas para tudo. Aí eu comprei um terreno lá na Ricardo Severo e foi o seu Bruno fazer uma casa. Ele foi lá, não vai fazer casa aqui não, você vai fazer um prédio. Eu fiz um prédio de 7 andares, jogando futebol. Aí na época, concentrava, viajava, quando voltava, meu irmão me ajudou. Eu sempre virei, sempre gostei de fazer outra coisa. Mas futebol, a minha alegria e o meu prazer sempre foi. Eu tenho até um pouco de mágoa agora, minha patroa falou que eu magoei muito. Há uns 5 anos eu tive que fazer uma prótese na cabeça do fêmur. Aí o médico falou, não, Barão, depois brincar você pode. O médico que eu operei aqui, que é o Dr. Marcelino, que hoje é presidente de ortopedia do Brasil, tudo, um cara bom pra caramba. Mas disse que podia brincar. Tá bom. Aí, mas depois de ver a prótese, a radiografia e tudo, aí veio um outro médico do Ribeirão também, amigo da gente, ele falou, ó, se você quebrar jogando futebol em algum lugar, você vai para cadeira de roda. Aí minha mulher falou, não, eu aguento você em pé, na cadeira de roda não, você não vai jogar mais. Aí isso me magoou muito. Porque não é que falar jogar, pensa que nada, era reunir fim de semana, ir lá brincar, xingar, gritar, dar risada um do outro. Porque tá tudo gordo, tudo fora de forma, então... Mas qualquer coisa que acontece... então isso aí eu tive que parar e abandonar. Às vezes eu vou lá, agora eu levo meu netinho. O maior prazer é levar meu netinho. Mas não bate mais a bola. Não vou brincar com isso não, porque se eu machucar depois eu tenho que reoperar, é um trem grave. É uma cirurgia grave, grande, que não pode brincar. E vem cá, como é que foi esse seu desempenho no Batatais já como profissional? Como que foi, como você na verdade foi parar no Botafogo, né? Tinha muitos olheiros, como é que era a geração do futebol no interior? Como era jogar no interior? Então, naquela época os clubes, o Botafogo, o Comercial, outros times ferroviários, buscavam jogadores nas divisões inferiores, né? Batatais, Franca, Mococa, tinha time bons. Não era que porque é saudosismo, mas tinha realmente jogadores que
vamos supor, você pegava, não tinha peneira, mas você dava a bola para 10, 15 jogadores, você via ali que tinha 4, 5 que jogavam bola. O resto vai fazer física, vai correr, não vai virar nada. Então eu tive a felicidade de disputar um campeonato pro Batatais, e que foi bem, Batatais foi bem mesmo. E eu joguei contra o Botafogo 2 vezes. Uma aqui, na época que não tinha, fazia um amistoso aqui e uma em Ribeirão. E eu tive a felicidade de jogar bem. E o Botafogo veio aí e me levou. E depois eu fui lá, entrei no time em seguida. No Botafogo eu não fiquei na reserva. No Palmeiras eu fiquei 5 meses na reserva. Do Djalma Dia. Se o Djalma não tem problema, eu não tinha jogado. Tinha demorado para jogar e às vezes tinha até pedido para ir embora, porque você ficar num clube 2, 3 anos sem jogar, você não aguenta. Hoje, igual eu disse, mudou tudo. O cara não fica sem jogar porque cartão vermelho, cartão amarelo, essas coisas mudam muito. A rotatividade do jogador é muito. Mas mesmo assim, eu penso assim, o reserva do Rogério Ceni passa puro, coitado. Agora ele está jogando, porque o Rogério não saía, não machuca e tudo, né? E como é que surgiu essa história das estrelas do Batatais aí? Quando que surgiu? Por que surgiu? Quem que deu a Então, ideia? se você for lá no campo, tem 3 estrelas no estádio. Porque o Batatais teve a felicidade, a cidade do Batatais teve a felicidade de ter 3 jogadores que participaram de Copa do Mundo. Que não é uma cidade de 60 mil habitantes hoje, mas na época tinha 15, 20 mil habitantes, depois 30. Teve o Batatais, que jogou no Fluminense, o nome dele não era Batatais, era Astrogildo, não sei o quê. Astrogildo, estou mudando o nome dele. E teve o Zeca Lopes, que jogou no Corinthians e era um puta de um jogadorzão. Eles nasceram, criados e começaram aqui no Batatais. Então eu também nasci, me criei e comecei aqui. Então o Batatais bota uma banca danada, uma cidadinha petitinha, teve 3 que foram lá. E aí quando você vai para o Botafogo, você vai morar? Você se muda daqui? Então, eu fui porque eu estava estudando. No Botafogo eu fiquei ainda fazendo cursinho uns 4, 5 meses. Eu fui acho que outubro, julho, eu não lembro, datas eu comecei a relaxar, não guardei mais. Mas eu fiz cursinho em Ribeirão uns 4, 5 meses. Eu morava sozinho lá. Então, mas aí eu não acompanhava o cursinho, estou repetindo, porque o Botafogo viajava, jogava, concentrava, e nesse período ainda viajou, fez uma excursão para a América Central. O Mineiro que era treinador, que depois foi treinador meu no Palmeiras. Então, a primeira vez que você saiu do Brasil? Foi, primeira vez. Onde vocês foram exatamente? Eu joguei na América Central, Guatemala, São Salvador, Costa Rica, Venezuela, Peru, Equador, veio descendo, jogou para todo lado e ganhou de um monte de gente. E como é que foi essa experiência para você? Foi fantástico, foi fantástico. O Botafogo voltou, ganhou um monte de título. Nós jogamos depois, que aí você vai vendo, contra o Vélez, que depois foi campeão do mundo, contra o Palmeiras, que o Palmeiras perdeu a Libertadores porque não tinha jogador. Disputou o Campeonato Paulista e tudo, chegou lá no fim, não tinha jogador para jogar. Estava tudo machucado, teve que pegar 2, 3, que era do juvenil, para pôr. Então, mas foi válido, valeu para burro. Aí você ficou uma temporada no Botafogo? Foi, 1 ano e pouco. E aí já tinha rotina de treino? Tinha, não, o Botafogo já era disputar a primeira divisão. E como é que era essa rotina de treinos? Eu jogava mais aos fins de semana, jogo de sábado ou domingo. Ribeirão já jogava às vezes de sábado, porque tinha iluminação e tudo, né? Mas a maioria dos jogos era no domingo à tarde. Aí treinava, segunda-feira era folga, quando jogava domingo. Aí de terça a sexta era jogo. E naquela época era coletivo. Coletivo que a gente fala, é treinar A contra B. E saía pau e era jogo, não era. Você quer jogar, quem está na reserva quer jogar. Era paixão. Tinha treino físico? Tinha preparador físico, tudo certinho. E tinha treino específico para cada posição? Você já tinha, estava na sua posição? já tinha. Tinha para zagueiro com bola alçada na área para tirar, goleiro botava o goleiro no gol e ficava chutando. Que é uma das coisas que hoje eu acho que o futebol pecou com a gente. Você treinava muito batendo no gol. E quando você partia, pegava a bola, ia na área e tuf no gol. Quando você ia no gol e colocava, o goleiro não ia na bola. Aí o goleiro falava assim, no jogo você vai fazer isso? Entende? E hoje não, a molecada, a maioria treina o contrário. Porque você vicia, você memoriza, você levanta a cabeça, vê o gol, você quer bater forte. Hoje não, a molecada chega na frente do gol, levanta a cabeça
Se for para fazer gol, é aqui. E na minha época, se você fizesse assim, tocando nos cantos, o goleiro não ia. Ah, não, você não vai fazer isso no jogo? Eu não vou. Sério, é sério isso. É uma das coisas que treinava errado, que eu acho que hoje nem existe mais, né? Esse treinamento. E como é que é a mudança de nível, né? Porque você estava jogando no Batatais aqui, enfrentava equipes fortes, mas de uma categoria. Divisão, né? Mas é mais fácil, à medida que você vai subindo, que você passa a contar com jogadores de maior qualidade. Uhum. Você recebe a bola no chão, você tem cobertura, você tem. É diferente. O jogo é mais. No Palmeiras, o time do Palmeiras tocava a bola. Você corria, mas corria. Você corria o que queria. Quando o trem apertava, toca a bola. Então é. O Botafogo se sentia mais seguro. Porque o nível dos jogadores iam subindo. E os rivais do Botafogo? Era o comercial, um pau danado. E o Come Fogo era bravo. pegado mesmo? Vixe, enchia, lotava o campo, a cidade pegava fogo. E a torcida já acompanhava? Era mais do que é hoje, porque aí caiu tanto, como é que fala, o nível, que a torcida foi se afastando. Na época o Botafogo não tinha o Palma atrás, o Luiz Pereira. O campo do Botafogo chama Luiz Pereira. Era um campo pequeno lá na Vila Tibério. Era um campo, não sei se você chegou a ver, igual do Juventus. Era um campinho pequeno, abafado, fechado. A gente às vezes ganhava de time grande, porque o campo era pequeno, a gente partia para cima e pressão. Não sobrava espaço. E a campanha do Botafogo nessa temporada? Foi boa, foi excelente. E como é que surgiu o interesse, não só por você, do Palmeiras por você, mas talvez de outros jogadores? Então, na época, eu fui pro Palmeiras, o Veríssimo, esse que eu falei que era zagueiro central, que era bom jogador, né? Foi pro Fluminense. E na época veio o Ferreirinha, que jogava no Corinthians, que era volante do Corinthians, veio pro Botafogo, o Alencar, que era jogador do Palmeiras, veio pro Botafogo. Então tinha uma mobilidade de jogadores de maior nível, de cima para cá. Né? Saía do Palmeiras, vinha para cá e tudo, e do Botafogo ia para outro lugar. E quem que te levou à final do Palmeiras? Como é que foi esse interesse? Quem me levou, até eu comentei contigo, foi na época o Arnaldo Tironi era diretor de futebol. É o pai do atual presidente do Palmeiras hoje. Aí ele veio aí no Botafogo, eu lembro que ele me contratou, pagou um valor que eu não lembro mais, deixou um zagueiro central que era do Bahia, que jogava no Palmeiras, veio para o Botafogo, e o Júlio Amaral, que era juvenil, que depois voltou para o Palmeiras, sempre profissional, que é pai do menino que jogou no... Tem um menino, o filho do Júlio Amaral foi bom jogador, jogou profissional. Vou lembrar o nome dele. Então, na época veio o zagueiro central, o Júlio Amaral e dinheiro. Aí eu fui para o Palmeiras. E foi alguma atuação de destaque que você teve com o Palmeiras? Como é que você acha que eles se interessaram pelo... Você chegou a jogar contra o Palmeiras? Né? Joguei no Campeonato Paulista, eu jogava aqui e lá, né? O Botafogo da época ganhou do Palmeiras aqui no Campinho Abafado. Foi. O Palmeiras, em 65, o Botafogo ganhou do Palmeiras que 3-1 ou 2-1, eu não lembro mais. Eu joguei esse jogo. Nesse jogo o Ademar Pantera machucou. Então eu lembro bem do jogo, que depois eu fui pro Botafogo, o Palmeiras, o Ademar falou, foi você que me machucou. Eu não, você machucou sozinho. E foi real, não é? Porque eu jogava firme, jogava duro, mas sempre respeitei. Joguei contra o Pelé várias vezes, mas nunca chegava junto e duro e acabou. E nesse lance do Ademar, eu me recordo como se fosse, o campo estava chovendo. Ele foi dominar uma bola, a bola escapou e eu dei um carrinho, mas eu não peguei ele. Ele torceu, ele virou, ele era um jogador muito pesado, ele virou o pé e caiu. Aí o doutor Rossetti, que era médico do Palmeiras na época, falou assim, não foi fratura de pancada, ele torceu e virou o pé. E o Ademar jogava pra caramba. E o Ademar era o Ronaldo Fenômeno, ele jogava daquele jeito, a gente não acreditava como é que ele jogava daquele jeito. Ele protegia muito bem a bola e batia forte. Quando ele foi jogar no Flamengo, ele era artilheiro do Campeonato Brasileiro. E como é que foi essa mudança então para São Paulo? Porque aí para São Paulo já foi para Ribeirão. Já começou a ganhar a vida sozinho. Deus ajuda, né? Então Deus contribui. Já tinha ido a São Paulo antes? Não. Tinha ido para jogar. Para jogar. Ficava concentrado no hotel, ia lá, jogava e ia embora.
Eu tinha, por parte de mãe, eu tinha um tio que morava em São Paulo, na Vila Romana. Até já faleceu, mas ele e minha tia, mas eu devo muito a eles. É aquela preocupação, né? E agora, como é que vai ser? Aí eu, não, você vem morar aqui. A Vila Romana é ali saindo da Pompeia, da Avenida Pompeia, subindo logo a Vila Romana, pertinho do Palmeiras. Pegava um ônibus e descia na Turiaçu. E fiquei lá 1 ano e pouco. Depois comprei um apartamento e fui morar só. E a família de palestrinos, como é que foi? Teve alguma repercussão em jogar no Palmeiras? Ah, todo mundo, tudo italiano de lá e de cá. Então, a minha avó não gostava do Santos, minha avó materna morou aqui. Ela não gostava do Santos. Ela falava, não, o Santos não, porque não, é difícil de ganhar do Santos, ela não gostava do Santos. Eu lembro de... Não, vó, uma hora a gente ganha. Então, você chegou a levar a família? Para assistir? Para assistir e para morar? Não, para morar não. Meu pai não ia. É DNA. Meu pai não ia, minha mãe também. Então, minha irmã mais nova ficou aqui. Eles iam lá, ficavam em casa e assistiam os jogos, mas não era sempre. E não era casado ainda? Você, não, eu casei em 69. E a minha patroa fala, se eu soubesse que ia na Copa do Mundo, eu não tinha casado em 69, tinha deixado de ser voltado da Copa. Eu casei em dia 15, porque entrava em férias no fim do ano. Eu tinha marcado, eu casei quando entrei em férias, e o Palmeiras foi campeão em 69. Me deram férias, uns 3, 4 dias antes, eu marquei, o Palmeiras até que fez a festa para mim. Eu ia arrumar um lugar, eu falei, não, você vai fazer a festa lá no clube de campo. O Palmeiras tinha um clube de campo lá na saída de Santa Isabel. Lugar bonito, muito bem arrumado, a gente concentrava lá. Aí eu organizei, fiz a festa de casamento lá. Aí, no comecinho de janeiro, saiu a convocação. Essa Copa do Mundo, 70, foi introduzido pelo Parreira, que era preparador físico, pelo Coutinho, que faleceu, que era também preparador físico. Juntaram uma equipe de preparadores físicos que tinham feito curso nos Estados Unidos de Cooper, aquelas coisas de treinamento de Cooper, e aplicaram tudo isso na seleção. O que nós treinamos de janeiro, do meio do ano, do mês de janeiro até a Copa do Mundo, aí eu falo, o tanto que treinou tinha que ir, não dava para voltar para trás, você desgastou, treinou. E eu costumo falar, eu fui reserva, mas eu tenho muito orgulho, porque eu fui reserva, conquistando uma posição, fazendo coletivo, porque tinha coletivo, igual eu te falei, é A e B. Nessa Copa tinha só A e B. Na de 58, 62 tinha A, B, C e D. Tinha 4 times. Pode pegar a memória aí que você vai ver. Então, como é que era difícil ir? Vou completar. Treinando contra Jair, Tostão, Pelé, Gerson e Rivelino. Tinha que chegar o bambu neles e falar aqui, ó, é jogo, pra mim é jogo. Os caras reclamavam, porra, vai devagar. Não, você está garantido. Eu, se eu não fizer a minha parte, eles vão me mandar embora. Então era muito mais fácil jogar contra os gringos lá na Copa do Mundo do que treinar contra esse time. Então, e o último treino, como vai ficar gravado, alguém mais vai ver que jogou comigo, foi dia 31 de março, ano da Revolução. Foi no Maracanã, portões abertos. Naquele treino, o Zagallo já tinha sumido. Ia definir quem ia. Porque na época foi cortado 6 ou 7, eu não me recordo mais. Bom, A contra B. Você imaginou o Maracanã cheio, A contra B. O Zagallo é outro treinador. Você imagina o que nós não fizemos. Nós ganhamos o treino de 4-1 dos titulares. Então, isso aí tem tudo gravado, pode procurar que vai achar. 4-1. O Dario deixou o Brito, quase que o Brito brigou com o Dario durante o jogo. O Dario fez 2 ou 3 gols, a gente botava o Dario para correr, a gente sabia como é que era, então o Dario matou o Brito queria bater nele. Terminou o treino, os reservas ganharam o treino de 4-1 ou 3-1, não me lembro bem, mas ganhou. Aí foi pro vestiário, aí no outro dia ia sair a lista. Então você imagina a força, a vontade que teve ali. O Pelé e o Tostão não reclamavam. Você podia chegar junto com eles sem ser desleal, mas eles não reclamavam. Mas tinha o Riva reclamava, o
O Jair também não reclamava muito, já era muito forte. Então, agora hoje não, hoje é diferente, eles fazem 2 toques, fazem... E outra coisa, naquela época, os adversários da seleção brasileira eram um nível muito maior do que a maioria dos jogos que a seleção fez depois. A seleção daqui vai jogar na China, vai jogar não sei aonde, vai jogar no Iraque. Não, quando você jogava contra a seleção, era seleção argentina, seleção uruguaia. Não jogava contra a Bolívia, contra a Venezuela, com todo respeito, com todo o Peru, porque não tinha, não dava liga. Mas sua primeira convocação para a seleção é com o Saldanha? Foi com o Saldanha. Se recorda, né? Eu era titular com o Saldanha. Eu machuquei num jogo... Nas eliminatórias, você foi? Não fui nas eliminatórias. O Saldanha assumiu e classificou a eliminatória. Não sei por cargas d'água, eu não sei te explicar. Ele mudou uma série de coisas, convocou outros jogadores. E ele me convocou. Foi ele que me chamou e eu comecei com essa nova leva. Eu machuquei no jogo no Brasil e Argentina. A vontade de jogar, a ânsia de jogar me prejudicou. Eu me machuquei na altura da canela, não usava caneleira, fez um corte grande. Aí enfaixou e eu voltei para o segundo tempo. Não sentia dor. A palavra de Deus fala que você jogou, não sentia dor não. Só que a hora que terminou o jogo, que eu tirei a faixa, o derrame desceu, o pé ficou do tamanho de uma pipa, bola. Né? Inchou tudo, desceu todo o derrame para o tornozelo. Aí eu não conseguia pisar. Aí eu fiquei uns 10 dias sem poder treinar. Isso foi amistoso no Beira-Rio? Beira-Rio contra a Argentina. Nós perdemos 2-1. E eu devo a minha recuperação ao falecido Mário Américo, que era massagista da Portuguesa. O Mário era amigo da gente, da Portuguesa, convivia com a gente em São Paulo, era o massagista. Ele falou, Baldo, isso aí se não apertar, você não vai jogar, você não vai treinar e vão te mandar embora. Então vamos, Mário. Eu fazia treinamento, água quente de 4 em 4 horas. Água quente e gelo, água quente de 4 em 4 horas. Quando eu digo assim, era meia-noite, 4 horas da manhã, 8 horas, ele não me deixava quieto. No fim eu botava o pé dentro da água quente, dentro do gelo, eu não sabia o que era água quente e o que era gelo. Porque o gelo queima também. Bom, batalhei, nessa época o Tostão também estava machucado. A seleção foi jogar lá em Manaus, nós ficamos fazendo tratamento. Aí chegou esse dia, um treinamento antes desse jogo de 31 de março, teve 2 toques que eles faziam, não era coletivo. Aí o Mário falou assim, você tem que, era olheiro, deve ter escutado, coitado do Mário, que teve lá em cima e me protegeu muito. Se você treinar e for normal, você fica. Se você não treinar, você já está na lista. Aí ele pegou, e eu ainda sentia dor. Ele fez uma botinha de esparadrapo que só ele sabia fazer. Ele e o nocaute, que depois ficou no lugar dele. Ele cortava o esparadrapo fininho e ia colocando, intercalando assim, que no fim você mexia com o pé só assim. Assim não, você não tinha mobilidade. Quer dizer, parecia uma bota de gesso. Aquilo ali ajudava, tirava a dor. Aí enfaixou tudo, falou, vai lá e treina. Fui lá e treinei, baixei o porrete, corri, fiz tudo que tinha que fazer, saí água do olho, mas vai assim mesmo. Senão vai embora. Depois de tudo que eu tinha feito, treinado e tudo, não. Então aí Deus me ajudou, eu fui. E você acha que se tivesse o Saldanha como treinador na Copa, você teria chance de ser titular? Eu acredito que sim. Honesto e sinceramente sim. Mas isso aí só o tempo vai. Podia ter jogado, podia ter sido campeão, podia não ter sido. E outra coisa, o ambiente. Aí vem eu respondo assim, eu fui criado dentro de uma família, a respeitar. Claro que às vezes você acha que está errado, mas dependendo de quem está falando, você respeita, depois você tem a controvérsia. Mas aí os caras diziam, mas pô, por que você não gritou, não brigou? Peraí. O time começou, a seleção brasileira começou a jogar de uma maneira. O treinador é o Zagallo, que me conhecia. Antes do primeiro jogo da seleção, o Coutinho veio perguntar para mim, Baldock, você joga de quarto zagueiro? Aquilo ali me deixou, assim, eu não entendia o porquê. Primeiro, eu comecei a jogar como quarto zagueiro no Botafogo. Fui pro Palmeiras como quarto zagueiro.
Fui jogar porque o Djalma Dias era zagueiro central e saiu. Aí eu fui jogar zagueiro central. Fui para a Copa do Mundo. Chegou lá, onde jogou o Piazza. O Coutinho veio me perguntar se eu jogaria de quarto zagueiro. Eu jogo, eu comecei minha profissão, comecei a jogar aí. Quer dizer, ele não tinha conhecimento, olha bem, eu já tinha sido campeão no Palmeiras 4 vezes e tudo, que eu jogava de quarto zagueiro. Quer dizer, eu jogava muito menos, porque eu joguei contra o Botafogo como zagueiro central. Então daí eu parei para pensar, falei, ir lá e gritar, eu quero jogar, eu não iria fazer, nunca. Primeiro, isso aí num grupo, eu aprendi que num grupo você não pode fazer isso. Porque você vai acabar ficando isolado, o grupo vai começar a te enxergar diferente, você é o bom, você quer jogar na marra e tudo, não é assim. E o ambiente era muito bom, o ambiente era bom, é por isso que ganhou. Porque partia do Pelé, que era o maior jogador da seleção brasileira e da Copa do Mundo, a humildade, a sinceridade de falar, gente, vamos batalhar, que nós sacrificamos família, treinamos demais, nós ficamos em Guanajuato, que era numa altitude danada lá, que saía sangue do nariz, você ia correr, 3x4 tinha que parar para acudir, então foi sacrificado, não foi moleza não. Então vamos batalhar para ganhar. Aí se eu fosse brigar para jogar, falar, não, eu sou mais jogador, eu quero jogar, eu sou o bom, eu não ia jogar, em primeiro lugar, não está dentro da minha índole, da minha personalidade fazer isso, e ia bagunçar o ambiente. Como o Edu, eu costumo falar, às vezes o Rivelino é amigão meu, mas como ponto esquerda, o Edu era mais jogador que o Rivelino. O Rivelino jogou improvisado. Se eu jogasse de lateral direito e falasse, você quer marcar o Edu ou o Riva, eu falava, me dá o Riva. No Edu não. Entende? Porque o Edu era mais ponto esquerdo. E o Zagallo optou pelo Rivelino, pelo jeito de jogar, pelo jeito que o Zagallo tinha concepção do futebol. O Zagallo sempre jogou de ponta esquerda voltando, ajudando a marcar o meia, então ele queria que o Riva voltasse. E o Edu não sabia fazer isso. O Edu sabia te driblar, te deixar sozinho, mas quando ele voltava, ele não dava conta. A carroceria dele, ele não dava conta de marcar ninguém. E essa mudança de treinador que teve, se falava sobre as questões políticas, o que estava acontecendo, por que o Saldanha foi afastado? Isso aí foi muito comentado depois da Copa, os caras falaram se a ditadura, o pessoal do exército, o pessoal da política, etc., interferia na escalação ou no modo disso, daquilo. Não. Isso aí, se alguém falar, está pecando. Eles botaram como chefe da delegação um do exército, o Jerônimo Basso, se não me engano. Mas ele nunca abriu a boca para nada. Ele botou ordem, botou disciplina. Isso tinha. Prova que esse pessoal que eu comentei, Chirol, Zagallo, Chirol, Parreira, o capitão, o que faleceu, o Coutinho, tinha um outro de nome que eu não me recordo, que era da aeronáutica também. Esse pessoal veio tudo de lá para botar ordem. Porque jogador brasileiro não gosta de treinar, né? É que é bola. Naquela época treinou, fez tudo, depois a seleção começava jogando de um jeito e terminava do mesmo jeito. Um calor danado e tinha fôlego para jogar. Eles nunca interferiram em nada. E a sua opinião sobre a transição, a famosa demissão do Saldanha? Na época, a gente concentrado lá em São Conrado, não tinha muito, os jornalistas que passavam para a gente, né? O que aconteceu, o que não aconteceu. Mas disseram, depois a gente lia nos jornais, que o Saldanha, eu não via ele falar. Mas pelo jeito ele falou e confirmou. Ele era um homem austero, disciplinador, e assim, o que ele falava, ele não fugia da... Ele disse que, na época, o Garrastazu Azul Mendes queria que o Dario fosse convocado, porque o Dario era bom jogador e era artilheiro lá em Minas Gerais, estava no Atlético. Eu gostaria de ver o Dario na seleção. Bom, aí essa notícia chegou, às vezes, jornalista às vezes pegou e chegou no Saldanha diferente, botou mais pimenta. Aí o Saldanha falou, não, manda ele cuidar do ministério dele que eu cuido da seleção. Aí a coisa pegou fogo. Aí, não sei se foi no outro dia ou depois, aí ele foi lá despedir da gente, falou, vou descer, não sei se volto. É logo, ele tinha maneira de fazer assim, é logo. Foi assim, curto? Foi curto e grosso. Aí depois a gente conviveu, ouviu falar que foi assim, assado.
Mas não foi, na seleção em si, não teve interferência. Ó, joga fulano, tira ciclano, bota Beltrano. O Dario tem uma passagem, que eu vou contar para vocês, ver se depois ele vai lá assistir e vai dar risada. Numa preleção do Zagallo contra a Inglaterra, aí tá todo mundo concentrado, e o Zagallo dando entrevista, dando instrução, o Dario levantou e falou, ó Zagallo, eu sonhei que eu joguei e fiz 2 gols. A turma, kkkk. Olhou assim pro Pelé e falou, ei Edson, então você vai ter que sair porque 2-0 nós não perdemos para ninguém. E ele falou mesmo, o Dario é um palhaço, né? Eu sonhei que eu fiz 2 gols, então boto o Dario para jogar, porque se a gente sair já com 2-0, tranquilo, não vai perder de ninguém. Então tem umas passagens da Copa do Mundo que é um barato. O ambiente era bom, o ambiente era fabuloso. O Marco Antônio foi titular até quase chegar à Copa, acabou jogando no Everaldo, que o Marco Antônio era mais técnico que o Everaldo. Entende? Era muito mais técnico. Tanto com a bola no pé, cabeceava. O Everaldo era um pouco mais recuado. Né? E o Everaldo marcava melhor. E um detalhe, o Marco Antônio às vezes gostava de fazer alguma coisa que na defesa, numa Copa do Mundo, você tem que dar um chute lá para a arquibancada, ou de bico, de qualquer coisa. E o Marco Antônio fazia graça, dava um chapéu no cara. E o Zagallo ficou com medo de botar ele. Não porque ele era incompetente tecnicamente, não, ele era até superior ao Everaldo, mas o Everaldo jogava mais sério. A disciplina. E como que foi a preparação, enfim, para essa Copa? Vocês ficaram no Retiro dos Padres? Ficamos aqui em São Conrado, uns 30, 40 dias. Inclusive na época de carnaval também, nós ficamos lá. Foi cruel, eles fecharam a gente para valer. Aí depois fomos viajando para o México, acho que uns 20 ou 30 dias antes. Aí levaram a gente para Guanajuato, eu não esqueço, é uma cidadinha pequena, de bastante altitude, treinávamos lá. Conta-se, o Dario fala que, e a crítica esportiva conta que foi uma seleção desacreditada que viajou para o México. Por quê? Porque perdeu para o Olaria, um amistoso, porque empatou com o Bangu, porque era uma seleção velha. Havia vários tipos de acusações, né? Você se lembra de um embarque triste, desacreditado para o México? Não, o elenco em si acreditava. O jogador velho não tinha tanto. Tinha o Pelé que já tinha ido, o Carlos Alberto, o Gerson, o Brito, acho que tinha mais alguém, mas não era uma seleção velha também. O Jair já tinha ido também. Agora, a seleção ainda não tinha se entrosado. Prova que estava jogando de um jeito, aí o Zagallo conseguiu botar o Tostão na frente, que o Tostão sempre jogou mais recuado. O corpinho dele não dava para ficar encarando aqueles grandão. O Saldanha não queria jogar com os dois. O Saldanha falou que o Edson, o Pelé não estava enxergando e o Tostão estava com problema. Eu falei, então tá danado, nós vamos jogar com 2 cegos, tira os 2 bota o Dario aí, pronto. Aí o que eles jogaram, falou, então tá bom, se não estava enxergando, jogou tudo isso, se enxergar vai jogar mais. Então o Zagallo conseguiu, mérito dele, a botar, vamos supor, a nata da técnica para jogar. Sempre resguardando o direito de se defender, porque ele sempre jogou para trás, né? Puxou um para trás. Então e o time foi bem, o time foi entrosando, foi desenvolvendo, pegou confiança. É que eu te falei, partindo do Pelé, ele já tinha ganho 2, quer dizer, uma mais, uma menos, para ele não tinha de problema. Mas ele estava empenhado, ele falou, é a última que eu venho, eu quero ganhar, vamos lá. Era claro para todos e para ele, sobretudo, que era a última Copa disputada? Para ele era claro. Vamos lá que é a última que eu venho. E tinha esse diálogo com o Zagallo, os jogadores, como é que era a relação? Não, tinha. O Zagallo até dava liberdade assim para se reunir e comentar. Às vezes o Zagallo falava uma determinada coisa que quem está jogando não aceita, porque não é aquilo. Quem está lá dentro sabe que é diferente. Mas peraí, não dá para fazer isso, porque aquilo ali me prejudica, isso aqui. Aí ele aceitava o diálogo. O Zagallo aceitava o diálogo. Em algum momento você achou que fosse ganhar a vaga e jogar algum jogo da Copa? Eu, quando o Fontana jogou,
Eu achei que ia jogar no lugar do Fontana. Pelo Claudio Coutinho ter me perguntado contra a Romênia. É. Inclusive eu tinha jogado contra a Romênia, o Palmeiras tinha feito uma excursão pela Romênia, nós tínhamos jogado contra eles. E ganhamos deles lá em Bucareste. Eu achei que ia jogar, mas depois jogou o Piazza também, de quarto zagueiro, ficou o Joel de fora, que era do Santos. O Piazza improvisado. O Piazza era volante. Mas aí, se assistiu os tapes, não era tape, era slides, que o Parreira tirava e depois passava. A maioria das equipes não jogava com 2 jogadores na frente, era um só. Igual que às vezes tinha campeonato aqui, o cara botava meia e um centroavante na frente, e os 2 zagueiros tinham que ficar. E botar um volante na frente. Né? Mas a maioria das seleções, a gente tinha essa vantagem. Tinha que pegar um para marcar o negão. Se não tivesse ninguém marcando o Pelé, alguém que eu falo, sobrando. Um só não, eles punham 2. Esses que eles tiravam aqui, faltava lá. Então o Zagallo entendeu que lá não precisava botar 2 zagueiros. Botava o Piazza, que se precisasse apoiar, o Piazza tinha mais. Ele já estava acostumado a jogar, saída de bola. E como que foi a estreia? Porque logo de cara a Tchecoslováquia já faz 1-0, um lance bobo e aquela preparação toda. Então, é por isso que eu falei, o time estava consciente, sabia onde podia chegar, como reagir, e foi, levantou a cabeça e foi. Depois de 2 ou 3 jogos, honesto e sinceramente, nós não vamos perder mais. Não vai perder mais. E ainda nós tivemos também a felicidade de todo mundo viajou para lá, outro para cá, outro cruzava para cá. E nós ficamos em Guadalajara. Saímos de Guadalajara para decidir na Cidade do México. Isso aí ajudou também. Que viagem cansa, aeroporto, isso e aquilo. Cansa mais do que jogar. E você acha que a partida com a Inglaterra foi uma... foi uma parada. Foi a seleção campeã do mundo. E por ali podia ter perdido. Igual eu te falei do Félix, a gente brincava muito com o Félix, mas o Félix, na hora que precisou dele, ele pegou 1 ou 2 bolas, uma na cabeça do cara e outra na trave, e pegou uma outra também, que se entra, até logo. Mas valeu. Agora, quanto à Itália, na decisão, a gente sentado de fora vê melhor quem tá no banco. A hora que eu vi a Itália marcando homem a homem, eu falei, ixi, tá frito. A Itália que vinha de uma decisão cansativa, nas semifinais com a Alemanha. Passou apuro. Mas eu digo assim, eles começaram o jogo marcando, vamos supor, o Jair, aquele lateralzão grandão lá, até que faleceu, o italiano, Facchetti mesmo, né? Marcando o Jair mano a mano. Mano a mano que eu falo, onde ele ia, eu fui atrás. Falei, tá danado. O Jair saía daqui, ia levar ele lá do lado de lá. Aí ficava uma estrada aqui, para o Pelé, se largar um espaço daquele para o Pelé, tá frito. Aí não foi só o Pelé, entrou o Carlos Alberto que fez o gol e tudo. Então, o jeito que a Itália jogou contra a gente, não ia ganhar. Não, podia jogar umas 5 vezes que ia perder. Mesmo jogando bem, ia perder. Você não conseguia marcar Pelé, Gerson, Tostão, Jairzinho jogando que estava, mano a mano. Você tinha que fechar e deixar sempre alguém sobrando ali na frente. Fechar os espaços, guardando posição. Você acha que nesse sentido da preparação física que você falava do Chirol, do Parreira, do Coutinho, daquelas novas técnicas, foi o trunfo do Brasil? Foi. Porque parece que, pelo menos de cabeça, os segundos tempos do Brasil eram sempre o período decisivo para se virar o jogo. No jogo contra a Itália mesmo, terminou 1-1 no primeiro tempo, sempre uma partida muito disputada. É que eu disse, o Palmeiras, perdão, a seleção começava jogando no ritmo e terminava no mesmo ritmo. Lá jogou a meio-dia, 1 hora, do horário deles lá, era quente pra caramba. Então, os caras, os europeus gritavam. E nós, o jeito que começava, terminava. A Inglaterra não chegou a não descer, parece, não teve muito. Ficaram jogando água, calor, então é bravo. E o jogo de quartas que pegou o Peru, o Didi era o treinador, né? Houve uma preocupação? Será que eles... O Didi será o futebol dele? O Zagallo tinha jogado com o Didi, o Pelé tinha jogado com o Didi, eu respeitava muito o Didi. O Didi era uma criatura fantástica, todo mundo gostava dele como homem e como jogador, que ele jogava pra caramba. Mas né, a gente sabia
que o time do Peru, até tecnicamente, tinha bons jogadores, Cubiches, tudo. Foi um time que fez gol no Brasil, né? fez gol no Brasil tocando a bola. Não foi cruzamento, entrou tocando, saiu na frente do gol. A desvantagem deles que eu achei que era o goleiro deles era fraco. O goleirão deles ajudou bem nós. E o jogo seguinte foi contra o Uruguai. O Uruguai foi contra o Uruguai tem alguma preocupação? Lembra da Copa de 50? O Uruguai lembra o seguinte, se o Corral, foi o dia que o Corral fez o gol, né? No último minuto. No primeiro tempo. O Corral empatou o jogo. O Corral? Corral é o Clodoaldo. Clodoaldo, sim, foi. Sim. Aquela inversão de posição. Se o Corral não faz o gol se não vira, se nós não voltássemos para o segundo tempo com empate, aquele jogo também seria muito difícil. Tinha condições de ganhar, porque o time era superior. Mas eles iam arrumar uma retranca, ia baixar o porrete. Você vê que aquele jogo foi um jogo que saiu mais butinado. O Pelé deu uma cotovelada no cara lá que se pega direito, abria. O Carlos Alberto deu no outro. Então, a sorte foi que aquele gol que o Tostão meteu, quando ela entrou e fez, aquilo ali deixou mais calmo para voltar para o segundo tempo. O futebol sul-americano era mais pegado, né? Não tinha esse negócio de cartão aí, o cartão era meio escondido, então o pau roncava também. Não era só o Uruguai e a Argentina. A Argentina só passou a conquistar título depois que parou de dar butinada para valer. Porque o jogo contra a Argentina era quase que tinha hora que a bola era supérflua, não precisava da bola. Então... E como é que era assistir esses jogos, né? Porque você não estava ali, não estava no campo, estava fora. É pior do que tudo que você imagina. Porque lá dentro, começou o jogo, acabou. Aí você esquenta e vamos lá. O que acontecer, agora ali fora você fica sofrendo e torcendo e achando que podia dar aquilo ali. Por que não foi? Dava para ir. Então, sofre. Sofre mais do que aquele que não entende nada. Aquele que não entende nada, ele torce. Minha patroa às vezes assiste o jogo, ai, a bola vai passar 10 metros do gol, ela tá, ai. Então não entende. E a gente que entende, não é assim, sofre mais. E você acha que como reserva você podia ter uma participação ativa, no sentido de conversar, de incentivar, mesmo nos treinos, não, mas isso havia. Orientar? Havia. Eu fui capitão do Palmeiras durante o período que eu joguei. Eu sempre tive modéstia à parte, uma liderança que não é, o líder não é imposto, ele sai. Talvez pela convivência, pelo jeito das amizades e tudo. Mas havia nos intervalos a gente descia para o vestiário. Então, às vezes, conversava, batia papo, assim, assado. Mesmo o Zagallo, ele aceitava, porque você estava de fora, tá vendo. Vai em cima de fulano, que aquele lá não... Eu lembro que tinha um lateral, não sei de que time, não lembro mais, que a gente falava muito pro Jair, parte para cima dele, que ele não dá conta, Jair. Tem muito isso no futebol. Você sente quando tem um lugar que está mais fácil e tudo. Às vezes o treinador de dentro do campo não percebe tanto, mas quem está por fora e de cima vê que quando sai por ali entra fácil. O Zagallo, nesse particular, sempre foi aberto. Porque ele era jogador, tinha parado há pouco tempo, né? Então, e jogadores que estavam na equipe já tinham jogado com ele. Fala-se muito de um apoio mexicano. Também. Qual foi a sua visão lá no México? Olha, honestamente, desde o primeiro jogo, os mexicanos torciam para o Brasil, acho que mais do que o brasileiro estivesse lá assistindo. Porque eles sempre, não sei porquê, talvez pela língua, pelo jeito de se entender, a gente fala português, mas entende eles. Eles sempre torceram no Brasil. A hora que o México saiu, prova disso, não preciso falar nada, foi o último jogo, o que eles fizeram dentro do campo. Tiraram o calção do Tostão, a chuteira do outro, a meia do outro. E até hoje, acho que se você fizer uma gravação em Guadalajara, Cidade do México, pegar aquele pessoal da faixa etária da Copa, eles vão lembrar com a maior alegria. Você não chegou a sofrer esse tipo de... porque você estava lá em cima? Eu estava lá em cima, não, mas aí piorou, porque aí a gente queria descer e não conseguia, porque não tinha espaço, não tinha jeito de descer. Teve que esperar acalmar para ir lá para baixo. Voltou do México, conseguiu o Fusca do Maluf e trouxe para Batatais? Bom, em primeiro lugar, a gente deve dizer o seguinte, o Maluf, com os acertos ou não, foi o único governador, ele era prefeito de São Paulo, foi o único do estado que deu prêmio para todos os jogadores. Isso aí tem que ser dito.
Porque Minas deu terreno na Pampulha para os mineiros, o Gaúcho homenageou o Everaldo lá embaixo. Agora São Paulo homenageou todo mundo, inclusive o roupeiro, deu para todo mundo. Aí eu fiquei com o Fusca um tempo, aí depois os caras falaram, vão tomar o Fusca. Aí ele falou que eu vendi porque iam tomar o Fusca, mas não foi não, porque aí eu ganhei um pouco mais de dinheiro e comprei um carrinho maior. E como é que era voltar campeão? Como é que é a recepção, a torcida, a imprensa? Reconhecimento? A volta marcou também, porque nós chegamos, eu demorei 3 dias para chegar em casa. Casa que eu falo é nas Perdizes. Nós ficamos um dia no Rio de Janeiro, depois fomos a Brasília. Teve uma homenagem em Brasília. Depois, um dia, chegamos no Rio, depois, no outro dia, viajamos para Brasília. Voltamos, tivemos uma homenagem no Rio. Depois fomos para São Paulo. São Paulo começou lá do aeroporto de Congonhas e foi até lá embaixo, lotou tudo. E na rua que eu morava, fizeram uma homenagem na rua inteira. Então eu demorei 3 dias para chegar em casa. Tá bom. A hora que estava sentando nas poeiras, chegou o pessoal daqui de Batatais, na época o meu primo era prefeito aqui. Ele falou, não, o Batatais vai te fazer uma homenagem. Tá bom. É lá na Câmara Municipal, não tem problema, uma coisa simples e tal. Eu fui no 4º dia isso. Aí peguei a patroa, ela estava grávida. Eu falei, vamos embora. Viemos de carro. Quando eu cheguei na entrada da cidade aí, a cidade parada. Cidade parada. Fizeram uma festa, coisa de louco. Então, que eu falo, demorei 4 ou 5 dias para sentar. Falar, bom, agora eu estou em casa com a minha família e tudo. Mas valeu demais. A gente vê as fotos antigas, dos amigos da gente e tudo, então vale muito. Contente na vida pessoal, mas na vida profissional, imagino que um campeão mundial consiga valorizar seu contrato, consiga negociar maiores vantagens em termos financeiros no clube, né? Como foi essa sua relação com o Palmeiras depois da volta? Não, valeu. Não foi o que é hoje, claro, mas eu renovei o contrato com o Palmeiras bem. Na época eu fui vendido para o Corinthians e entrou na minha transação o Paulo Borges, que tinha sido até então a maior aquisição do futebol brasileiro. O Corinthians tinha comprado o Paulo Borges por uma fábula. O Paulo Borges foi para o Palmeiras na minha negociação. Foi o Polaco, que era um quarto zagueiro, que depois jogou, um titular, bom jogador, e foi dinheiro. Quer dizer, eu assinei com o Corinthians, um contrato bom, e ganhei uma porcentagem, que acho que era 15%, mas não me deram isso não, me deram menos. Eu não me recordo quanto. Então valeu, a Copa do Mundo valeu para me dar força para conseguir um contrato melhor. Um contrato melhor. Sobretudo porque nessa época os contratos eram um pouco mais curtos, não? Como é que funcionava esse? Era de ano, no máximo 2 anos. 2 anos, né? E por que a decisão de, não sei se foi sua, não gostaria que você falasse, de ir para o Corinthians? Porque o maior rival na fila bom, você, campeão do mundo, jogando pelo Palmeiras, como é que foi ir para o Corinthians, no fundo? Agora ele disse, o Luiz Pereira era meu reserva no Palmeiras. Quando eu fui para a seleção, no período que eu fiquei afastado, o Luiz Pereira passou a jogar. Como ele sempre foi um bom jogador, um excelente jogador. Quando eu voltei, eu fui jogar com ele também. Ele jogava de quarto zagueiro e de zagueiro central. Chegou uma determinada hora, o Minelli disse o seguinte, eu vou ter que optar por um ou por outro. O Minelli é o treinador do Palmeiras. Não, foi o que se eu fizer está feito. Mas eu nunca pedi para sair. Na época, até tem uma passagem curiosa. O Oswaldo Brandão era treinador do São Paulo. Eu morava na Leão Veloso, atrás da Cias. Uma determinada noite apareceu o Oswaldo Brandão lá em casa, dizendo o seguinte, Baldock, você quer ir para São Paulo? Isso depois de voltar do México? Depois do México. Não, já tinha jogado no Palmeiras um bom tempo. Uns 6 meses já depois. Foi em 71 isso. 71, no começo do ano, março, abril, por aí. Aí ele falou, olha, meu parceiro do Palmeiras, falou, não, nós estamos negociando. O Oswaldo Brandão, que era treinador do São Paulo. Olha, o que fizer está feito para mim. Aí conversei depois com um diretor do Palmeiras.
Aí ele falou, não, eles estão tentando negociar você. Tá bom, vamos deixar quieto. Numa hora dessa, a melhor coisa é ficar quieto. Deixa eu ver o que eles vão fazer, eles vão ter que vir falar comigo. Passou uns 4, 5 dias, apareceu o Felisberto Pinto, o Jimenez e o Jabur, que era um triunvirato que dirigia o Corinthians. Que o Matheus havia eleito eles, posto eles lá. Ó, nós te contratamos. Eu não esqueço disso, foi uma noite, estava em casa. Ó, contratou? Ótimo, tudo bem, vamos embora. O que você acha? Não, porque eu acho o seguinte, pelo tempo que eu fiquei no Palmeiras, eu já conhecia a minha personalidade, o meu jeito de viver, o que eu penso e tudo, então, tá bom, não tem problema nenhum. Aí, daí uma semana e tudo, fizeram a negociação, entabularam e fui pro Corinthians. No Corinthians, eu fui recebido muitíssimo bem, mas muito, porque eu encontrei Ado, Zé Maria, Rivelino, todo mundo que eu tinha convivido na seleção. Para mim, eu estava em casa também. Embora a torcida sempre me respeitou. Nunca teve um desagravo, nada. Nunca sentiu nenhum tipo de perseguição? Nada. Da torcida, não. Bom, aí o Matheus, o Vicente Matheus, que não era presidente, mas que estava mandando, que havia botado esses 3 para dirigir, estava na Espanha, voltou e não gostou da minha contratação. Aí que começou a ter problema. Ele disse para mim o seguinte, jogador do Palmeiras não dá certo no Corinthians. Bom, isso é a opinião do senhor, eu tenho que jogar e lutar e batalhar. Você não tem jeito de pedir para ir embora, para voltar? Eu falei, não. A minha personalidade não ia deixar nunca. Eu não ia fazer isso no meu conselho. Se o senhor não me quer, o senhor me vende, me empresta, me doa, mas partindo do senhor. Porque eu estou no Corinthians, estou bem, eu tenho amizade e vou jogar. Bom, aí ele engoliu o seco. Meu contrato era de 2 anos. Na época era o Dino, treinador, que já tinha sido jogador, o Dino é um companheirão. Bom, foi bem, 2 anos. E tem uma passagem também, daí que eu não lembro o ano, foi 74, né, que o Palmeiras dividiu o Corinthians, decidiu o Corinthians. Isso. Naquele ano, o campeonato era dirigido assim, quem era campeão do primeiro turno já era finalista do segundo turno. Eu era capitão da equipe do Corinthians, o Corinthians foi campeão do primeiro turno. Começou o segundo turno, teve um problema sério no Parque São Jorge, o juiz expulsou o Ado, o Rivelino, que acho que tentaram começar a minar o Corinthians para o Corinthians não ganhar o segundo turno, porque não teria renda, não teria nem graça. Tá bom, começou por ali. Aí o Corinthians foi indo, não foi bem no segundo turno, mas o time era o mesmo. Nós fomos concentrar para disputar a final uns 15, 20 dias antes, deixou o time reserva jogando. Aí chegou, eu não lembro se Águas de Lindóia ou Poços de Caldas. O doutor Osmar era médico do Corinthians, ele veio me falar, logo você não vai jogar. Aquilo ali eu estranhei demais, porque eu era o capitão do time. Tinha ambiente formado na equipe. Por quê? Não vai jogar. Tá bom. Aí o primeiro jogo foi no Pacaembu, o segundo jogo foi no Morumbi. No primeiro jogo o time não foi muito bem, e empatou, acho que empatou o primeiro jogo, perdeu o segundo. Foi um gol do Lance, eu não lembro bem, mas o conteúdo. Eu não joguei nem a primeira nem a segunda partida, fiquei no banco. Sofri igual um desgramado, sofri barbaridade, porque eu conhecia a equipe do Palmeiras na palma da minha mão, joguei 5 anos lá, era a mesma equipe, né? O Eurico, o Luiz Pereira, então, eu sentado no banco assistindo o jogo, passando apuro, principalmente o segundo jogo no Morumbi, e não joguei. Aí depois o doutor Omar falou, se você tivesse jogado e tivesse sido campeão, você não podia te mandar embora, meu contrato ia vencer logo na frente. Aí meu contrato venceu logo na frente, para entender o porquê, o Matheus não renovou meu contrato. Então você atribui você não ter jogado essa final ao Matheus, ao dedo do Matheus. Foi o seu Matheus, que Deus o perdoe que ele está lá em cima, mas eu não joguei por causa disso. Acho que o Riva, o Tião, esse pessoal que jogou comigo sabe, Zé Maria, por que eu não joguei. Tem uma ideia, pelo menos, que a gente já sabia antes do jogo. E aquele jogo, o Palmeiras, inclusive, o Eurico é meu compadre, é padrinho do meu filho.
Eu sabia que o Eurico não ia jogar, porque era de casa. O Eurico estava machucado, não estava treinando. E a gente comentava, o Eurico não joga, o Eurico marcava muito bem. Então vamos dar um jeito de jogar por ali, que ele vai ter que improvisar. Ele botou o Jair Pereira, o Jair Gonçalves de lateral, que não era lateral. Mas o treinador, por ironia do destino, o treinador do Palmeiras nessa época era o Brandão, que era macaco velho. Então aí o Corinthians batalhou, jogou errado. No intervalo eu conversei com o Riva, conversei com... Ó, tá errado, o Luiz Pereira nunca jogou sobrando, o Luiz Pereira tá jogando sobrando o jogo inteiro, porque o Vaguinho tava dando um trabalho danado pro Zeca. Então o Vaguinho driblava o Zeca, o Luiz Pereira cobria, driblava o Zeca, o Luiz Pereira cobria. Aí a gente comentava, Riva, bota o lance, bota alguém em cima do Luiz Pereira lá na fundo, para segurar ele lá, que aí o Vaguinho liquida ele por aqui. É umas coisas que quem joga, o treinador às vezes nem vê, quem está lá dentro sabe o que está acontecendo. O cara driblava o Zeca, o Luiz Pereira roubava. Então, peraí, pega alguém e põe em cima dele lá, que ele vai ter que ficar marcando o centroavante lá. Mas não tinha ninguém que ia lá. Bom, aí eu vi o TI, até que saiu o gol, perdemos o jogo. Aí botaram a culpa no Riva depois, que o Riva não jogou bem, no Adro, botaram a culpa em todo mundo. Mas ele não entende que o treinador era o Nelson Duque, e que, comparado com o Brandão, ixi, o Brandão deixou ele longe, mas longe. Jogou desfalcado, jogou com um lateral que não sabia marcar. Igual eu estou te falando, bota um cara que não sabe marcar e vai tomar drible pra caramba, não vai saber cobrir. Quando tiver em linha, vai estar fora da linha de impedimento, você está marcando aqui, ele está lá dentro da área, ele está fora de lugar. E aí acabou tendo problema, não renovei o contrato, fiquei 1 ano e 9 meses parado. Além de ex-palmeirense, o Corinthians vivia a fila, né? O Corinthians estava... E o Corinthians tinha time para ganhar do Palmeiras naquele ano. Tinha time. Honestamente, tinha garra, tinha luta, tinha tudo. Faltou um pouquinho mais do treinador ajudar e sei lá. E outra coisa, eu afirmo isso, mas uma hora eu ainda pedi a alguém que faça. Eu joguei contra o Palmeiras o tempo inteiro, né? Do Palmeiras Corinthians. Eu nunca perdi um jogo do Palmeiras. Empatei, ganhei, mas perder não perdi. Porque contra o Palmeiras, ele falou que eu jogava, né? Eu chegava junto e tudo, eu chegava dobrado junto. Dobrado. Teve um lance com o Palmeiras que não foi maldade. Eu cheguei duro, cheguei firme. O Eurico era lateral, o Levinha estava jogando esse lance no Pacaembu. Nós empatamos 1-1, ou 2-2, não lembro mais. E o Levinha me enchendo as paciências falando abobrinha. O Eurico falou, o Eurico gaguejava, para de encher o saco dele. Tá bom. E eu escutando, quieto, não falei nada. Uma bola de escanteio, eu subi de cabeça. Eu arrumei o cotovelo na fronte do Levinho, ele desceu, do jeito que ele desceu, ele ficou. Mas não foi de propósito. Se fosse, eu falaria, eu dei nele. Foi um lance que subiu e pegou ele subia bem. Aí o Eurico chegou e falou, e eu não te falei? E eu falava, Eurico, não foi. Se fosse, eu falava, eu cheguei para dar nele, porque é o tipo de jogador que jogou comigo. Vai jogar um jogo, vai ficar me enchendo o saco. Que isso? Eu nunca fiz isso com ninguém. Uma ressalva, eu admiro demais o Nilmar. É um puta jogador. Ele tem características de jogador que eu nunca vi. A velocidade dele, o raciocínio dele, ele é muito ágil, muito rápido. Mas eu acho que ele tem que respeitar um pouco mais o zagueiro. Põe ele para jogar de zaga, para marcar ele, um exemplo, né? Para tomar drible e tudo, isso não. Eu acho que eu joguei contra o Pelé há 5, 6 anos. Pelé me deu drible, fez gol em cima de mim e tudo. Eu nunca dei um pontapé desleal. Mas ele também nunca me deu um drible desleal. Dar um chapéu, voltar, te dar outro. Se jogar no meio das pernas e gozar. Isso aí não. Isso aí o cara tem que respeitar o companheiro. Porque quem joga na linha, a gente costumava falar, eu tenho que correr para você, eu tenho que dar trombada, bater no cara, tomar a bola e te dar. Você vai fazer graça, vai fazer o gol e vai vibrar. A torcida vai bater palma para você. E quem fica aqui atrás, quando eu falho, eu levo tinta. Né? Goleiro, Beck, errou, vai lá, errou. Então eu acho que o Nilmar vai ter que aprender, eu acho que ele vai aprender, a respeitar os caras. Respeitar. Se tiver que dar um drible para fazer o gol, faz o gol, passa no meio da perna. Mas respeitando o cara, não vai fazer graça. Ele fez uma graça com o Chicão, acho que uma vez, no jogo do Corinthians. Aquilo ali não. Ele não tá, eu acho que ele já aprendeu isso aí, já ensinaram ele que futebol
E amanhã, alguém vai, se ele fizer uma graça dele, alguém acaba pegando ele. Porque o cara se ofende. Não, a qualidade técnica dele é muito alta, o cara se ofende. Eu repito, mas vem cá, agora você vai ficar de zagueiro, eu vou botar um cara que sabe de bar para ficar te driblando. Pra você ver o que é bom. Aí você vai ver o outro lado da moeda. Qual que é a maior dificuldade do zagueiro? Qual que é o jogador mais difícil de marcar? Eu não gostava de marcar gente baixinha. Eu, honestamente, eu tinha dificuldade. Esse petitinho roda rápido, e vira e sai. O Corinthians tinha um jogador chamado Flávio, o centroavante. Se você não soubesse marcar ele, ele te dava um trabalho danado. Se você encostasse nele, ele dominava a bola e rodava você com o braço, te empurrava. Aí quando você chegava nele, a bola vinha, você desencostava dele, ele te procurava aqui, ele não te achava, aí você tomava a bola e jogava tranquilo. Demorei uns 2 jogos para marcar ele, depois larga ele. Se você encostar nele, você não marca direito, porque ele era forte, protegia e virava. Quando ele virava, ele te puxava. Agora, eu acho o Nilmar, para marcar, é dificílimo, porque a velocidade que ele tem, você só marca ele chegando junto. A bola vem, você tem que chegar junto. Se você não acertar a bola, larga quieto, outro tem que vir pegar. Porque não dá tempo, ele é muito rápido. Nem o Pelé era rápido desse jeito. Nem o Pelé. O Pelé, às vezes eu comento com a minha patroa, vamos ver o Nilmar daqui uns 5, 6 anos, porque essa velocidade dele vai diminuir, né? Ele vai ganhar um pouco de massa muscular, isso é normal. E ele usa demais isso, ele vai ter que usar um pouco mais a cabeça que ele tem e passar a jogar mais, porque ele não vai conseguir manter esse ritmo de rapidez durante 5, 6 anos. Prender a bola. Porque o Pelé já no fim já dominava, o Pelé já protegia bem a bola. O Pelé, se chegava junto nele, tinha que chegar firme, porque você batia nele, às vezes caía, você que caía em vez dele cair, porque ele era forte e o Pelé não fugia também. O cara dava pau nele, ele ia lá e dava no cara. Mas jogador bom de marcar aqui é que não dá trabalho, agora esses que dá trabalho. O ruim que é bom para marcar. E como é que foi esse período de isolamento no Corinthians? Foi depois desse incidente, né? Esse incidente contra o Palmeiras, o peso caiu nas costas de um ex-palmeirense também? Eu nem joguei, né, como dos outros. Eu não joguei nem a primeira nem a segunda. E eu classifiquei, porque o Paulo disputou a final porque nós fomos campeão no primeiro turno. Foi o período pior da minha carreira. Porque eu fiquei parado 1 ano e 9 meses. Eu tinha que treinar em horário separado. Eu tinha que ir no clube. Às vezes o treinamento era de tarde, então você ia de manhã, aí mudava o treinamento, você não podia treinar. Tinha que ir embora, olhar os companheiros, Zé Maria, até logo, amanhã eu volto. Aí de tarde voltava lá. Porque eu tinha que cumprir o horário, porque o advogado da Justiça do Trabalho dizia que eu tinha que fazer isso para não abandonar. Mas não fui eu que abandonei. O Matheus queria que eu arrumasse um clube, que eu trocasse, que eu fizesse essas coisas. Eu não. O senhor me manda embora, me dá um... Bom, não consegui. Aí a Justiça do Trabalho, daí 1 ano e 9 meses, julgou. Aí me deu um passe livre. Foi o período pior da minha carreira. Isso foi em 75, o seu passe livre? Foi 75 para 76, certo. Porque aí o contrato venceu, mesmo assim eu tinha contrato, né? O contrato, eu sofri essa penalidade com o contrato em andamento. Aí ele teve que pagar até o final do contrato, 75. Foi junho ou julho de 75. Aí o passe, ele me deu o passe, ele pagou o salário, que durante esse período não havia pago, pagou luvas, o que estava escrito no contrato ele cumpriu. Só que aí eu não consegui jogar mais no futebol paulista. Em nenhum momento nesse período você exigiu ou teve um enfrentamento mais duro para jogar, para voltar a jogar no Corinthians? Não. Ele me afastou definitivo. Aí depois de uns 6 meses eu passei a não ir mais no Corinthians. Porque consultou o juiz, consultou tudo, que era um crime da mala eu ter que ir lá treinar sozinho se eu não pudesse fazer nada. Aí só fui voltar a treinar quando o Justiça do Trabalho me deu o passe livre, que foi um dos primeiros que eu te disse, que me deu um atestado liberatório dizendo que eu estava livre para jogar onde eu quisesse. Só que aí a Federação Paulista não... Havia um entendimento entre o pessoal que não contratava. Aí me magoou muito. Esse boicote para além do Corinthians no futebol paulista todo também
gente pode atribuir, ou você pode atribuir ao Matheus. O Matheus tinha muita força. O doutor Pedro Andrade era médico, era advogado da federação e foi meu advogado. E ele dizia que a federação havia um movimento, porque se me contratasse ia abrir uma brecha, que o jogador ganhava o passe e no outro dia estava contratado ali. E usaram esse argumento. E você tinha outros companheiros com passe livre ou você? Não, fui o primeiro, não, o único. Não tinha ninguém com passe livre. E demorou 1 ano e 9 meses para a justiça. Recorreram a Brasília, fizeram um furdunço. E essa relação passe livre, passe preso, como se dizia antigamente, ao clube, qual que é a sua avaliação disso? Eu até... Porque os jogadores de antigamente reclamavam muito de ter o passe atrelado ao clube, porque ficavam sujeito a isso e aquilo. De outro lado, eu acho que prejudicou demais os clubes. Um exemplo, Batatais sempre tocou no futebol, vou começar por aqui, que me vendeu outros jogadores e tudo. Então tinha um dinheirinho, tocava aqui, sobrava alguma coisa. Botafogo, idem. Aí o que aconteceu? Passou a entrar empresário, entrar isso, aquilo, os clubes passaram. O clube costuma ficar com o jogador ruim, com o INPS, com o FGTS, com o aviso prévio, com a indenização do jogador ruim. O bom vai embora. Isso é no futebol em geral. Quer dizer, eu achava que devia ter... O interior de São Paulo que revela... o mundo dos jogadores... O mundo dos jogadores, né? Prejudicou demais. A Ferroviária sempre revelou um bom jogador, passou apuro. Guarani, Ponte Preta, está lá devendo para todo mundo. Então, se analisar, a lei ajudou demais de um lado e prejudicou do outro. Tinha que haver um meio termo. Tinha que deixar o jogador bom, quando saísse, tinha que deixar alguma coisa para o clube tocar. E você, nesse momento de boicote do Corinthians, pensou em abandonar definitivamente a carreira e não voltar mais? Pensei. Quando pegou o passe? Pensei. Pensou que... Pensei, eu vou parar, eu vou ficar. É que eu disse para você, eu até esqueci, eu fui jogar, eu peguei o passe e fui jogar em Fortaleza. Tinha um médico amigo meu, que era dono de um hospital, e me conhecia, ficou sabendo, você quer vir jogar aqui? Aí eu falei, o Ceará disputava o Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não. Falei, então eu vou jogar no Fortaleza. Por quê? Porque eu não posso viajar, minha patroa com 2 crianças pequenas, se eu largar ela sozinha aqui, ela não vai ficar. Aí fui para lá, ele me deu um hotel, não precisa levar nem carro, me deu um salário bom, me deu carro. Voltei a treinar na praia, cedo de tarde, aí foi o maior sacrifício. A pior coisa do mundo, quando o jogador sai de férias, quando volta, já reclama. Você imagina eu parado, num tempo desse. Aí voltei a ganhar massa muscular, treinava na praia e tudo. E voltei a jogar, joguei umas 10 partidas. Você acha que voltou no nível que você... Tava voltando. Aí machuquei numa partida entre Ceará e Fortaleza, no Castelão, um campo cheio. No último minuto de jogo, o campo estava molhado, saiu uma falta, eu fiquei na barreira. As coisas ruins você grava, né? Porque me machuca. O cara bateu a falta, o goleiro rebateu, eu fui na bola para tocar para a linha de fundo, o cara me empurrou. O centroavante me empurrou, eu caí. O goleiro caiu em cima do meu pé. Aí quebrou o pé, estourou o tendão, tudo. Eu saí, o campo assim, eu saí arrastando 1 metro para fora, tirei a botina, falei, quebrou. Na hora ficou desse tamanho. Aí, bom, fiquei quieto lá uns 2, 3 dias, botou uma tala, voltei para Ribeirão, que aqui tinha um médico, o doutor Gaetano, que é vivo até hoje, médico do Botafogo, bom médico, ortopedista, para vir fazer a cirurgia por aqui. Aí eu falei, agora eu vou parar. Estava com 29 anos. Mas não arrependo. Futebol que me deu, o que eu tenho hoje, futebol que me deu, criei a minha família, estou olhando meus netos enquanto dá, e tá bom demais. Não tenho nada a reclamar, só tenho que agradecer a Deus. Essa foi uma parada imposta, né, praticamente pelo seu corpo. E que tinha que ser, tinha que passar por isso. Que não dependeu tanto da sua vontade, né? Não, aí, assim. Mas depois de parar, pensou em algum momento trabalhar com futebol de alguma maneira? Aí os caras falam, vai ser treinador, não vou mexer com isso não. Primeiro, eu pensava assim, eu convivi 15 anos com futebol, a vida de treinador é igual de jogador. Tem que concentrar, tem que viajar, tem que esquentar a cabeça, o jogador está lá dormindo. Tem cuidar de 30 pessoas. 30 marmanjos. Você tem que tomar conta daquele que chega no horário, aquele que foge da concentração, aquele que está tomando uísque.
Bom, para guiar a criança. E outra coisa, meus filhos estavam crescendo. Nessa época eu já estava com 4, 6 anos, né? É de 2 anos de diferença, já estava maiorzinho. Eu vou me entrar nessa vida de novo, não vou ver meus filhos crescer, não vou criar. Eu já gostava de mexer com alguma coisa, eu sempre tive outra atividade. Se eu não tivesse outra atividade, você entrar em depressão. Porque jogador, quando não sabe fazer nada, que para, é cruel. Ele vai jogar na várzea. É a segunda morte. Fica difícil. Eu comentava com um primo meu que é médico. Vocês médicos, quando você tem 50 anos, 45, a gente vai no consultório, tem um respeito maior do que quando você tinha 35. Porque supõe-se que você sabe muito mais hoje do que lá. O jogador não. O jogador passou de 25, 30 anos, o cara está velho, não sabe para mais nada. Aí ele vai aprender outra profissão. É duro. Como eu gostava de mexer com outra coisa, eu absorvi bem, toquei bem, não tem problema nenhum. E aí você fica em São Paulo? Aí eu fiquei em São Paulo mais 1 ano e pouco, vim para Ribeirão. Fiquei em Ribeirão 1 ano e pouco, vim para Batatais. Agora de Batatais você está me chamando para ir em São Paulo, eu não gosto de ir. E o futebol atual? Você acompanha? Assiste jogo na televisão? Vai no estádio? Não, no estádio não. O último jogo que eu fui ver em estádio foi no Beira-Rio, Corinthians e Internacional. Teve uma homenagem da CBF, os campeões do mundo, e fizeram uma homenagem para mim lá no Sul. Era para ir o Dunga, acabou indo o goleiro que era de São Paulo, que é, como é que ele chama? Foi campeão do mundo também, que é empresário do Adriano. Gilmar, é. Aí fizeram uma homenagem para mim e para ele lá, antes do jogo. Eu acabei indo, deixaram a passagem aí. Foi o último jogo que eu assisti em estádio. Até eu achei um absurdo, eu estava tão por fora, que eu cheguei no campo no Beira-Rio, eu só vi camisa vermelha e tudo. Eu falei, mas aqui o Grêmio não tem torcedor? Não, eles não vêm. Eu achei um absurdo isso. Mas é só por causa do Corinthians? Não. O pessoal do Grêmio vai no Grêmio, o pessoal do Internacional vem aqui. Mas na época eu jogava o Santos aqui em Ribeirão, tinha torcida de tudo quanto era time aí. Eu não torcia para o Santos sem assistir o Santos. Quer dizer, mudou até essa filosofia. Agora, outro dia eu ouvi falar que estava limitada a torcida do Palmeiras. Torcida única, né? Que futebol é esse? Torcida isso aí magoa também quem jogou, quem veio isso hoje. Os caras brigam antes do jogo. Então não precisa nem de jogo, briga segunda-feira, terça, luta, bate o outro, para que isso? Na minha época, esse jogo do Morumbi tem uma passagem, se fosse hoje, matava a gente. Saímos do Morumbi e perdemos o jogo pro Palmeiras. O Riva desceu numa avenida perto da casa dele, a pé, acabou de chegar em casa a pé. O cara me deixou perto do Pacaembu, que eu morava subindo o Pacaembu ali, e saía ali na Cardoso de Almeida. Uhum. Ele foi deixar ali que estava o carro, acho que do Tião, tinha 2, 3 carros lá. Aí ele falou, vou subir, vou te deixar lá. Eu falei, não, me larga aqui mesmo. Subi ali e fui a pé para casa. E os caras me conheciam. E tinha acabado de perder. Hoje, se fizer isso andar na rua, eles te atropelam. Põe você para cima. E a sua opinião sobre a primeira seleção, né? A seleção atual, que está passando por uma espécie de reformulação, e a sua avaliação sobre uma Copa no Brasil. A última foi em 50, você tinha ali seus tinha 4 anos. aninhos. Talvez não lembro de nada. Meu pai falava muito, chorava e reclamava. Bom, eu acho que todo mundo fala, né, modismo, mas não é não. Eu acho o seguinte, o Mano Menezes tem que parar de fazer experiência. Chega. Já experimentou muita gente. Ele tem que definir pelo menos uns 20, 25 jogadores, no mais, e trabalhar só com esse. Não fica mudando peso, a não ser que machuca. Machucou, troca, vai fazer o quê? Quebrou. Porque ele está trabalhando com muita gente. Vai confundir até ele próprio. Porque agora o Ronaldinho Gaúcho está ruim, o Kaká está melhorando. Amanhã o Kaká está bom, o Ronaldinho Gaúcho está melhorando. Ele sabe o que um sabe fazer e o que o outro sabe fazer. Ele que trata de montar uma equipe e exigir dele fazer aquilo. Se não fizer, fora e bota outro. Mas está na hora de definir um número limitado de jogadores e trabalhar com aquilo. Agora, parece que ele vai ter que montar uma seleção para as Olimpíadas, que é diferente da Copa do Mundo. Então, mas eu acredito nessa molecada que vem vindo, Lucas, Neymar,
Porque assim, eu estou até desmerecendo o nosso setor, né? A defesa se arruma sempre mais fácil. O duro é ataque. Você acha? O europeu não ganhava a Copa do Mundo porque não sabia fazer gol, não sabia driblar, não sabia, entender. Então ele sempre passava puro. Porque foi surgindo jogador com mais talento, eles passaram a ganhar. Então eu acho o seguinte, se o Brasil montar com essa molecada Lucas, Neymar, Ganso, e mais outros que vão aparecer, até lá vai ter mais jogador. Montar uma boa equipe, nós temos condições de ganhar. Embora tenha que preparar esse pessoal, que a responsabilidade é muito grande. Você imagina? Quando nós formos jogar fora, quando vai jogar aqui, vai pesar um pouco. Mas bem preparado, quando começa o jogo, aquilo ali tem que sair. Vamos jogar e o que sabe joga e ponto final. Eu queria perguntar, Baldock, qual foi o momento mais importante da sua carreira no futebol? Foi a conquista da Copa do Mundo, embora eu não tenha jogado. Foi a maior, como diz, eu cheguei no ápice da minha carreira, da minha profissão. Porque, embora eu não tenha jogado, eu participei do grupo de cabo a rabo. Eu me senti como campeão do mundo pelo tudo que eu fiz durante o treinamento, durante as concentrações, em tudo, pelo grupo. Então, para mim foi isso. Agora, eu tive outras alegrias, quando eu fui campeão pela primeira vez pelo Palmeiras. A segunda vez já foi um pouco menos, a terceira você vai acostumando um pouco. Mas tudo faz parte. E os seus filhos nunca se interessaram por futebol, jogar futebol? O meu filho até que não queria, andou treinando aí em Batatais, mas é o seguinte, futebol é assim, eu fui com 17, 18 anos, eu já estava jogando. Então a minha patroa reclama, eu não ia em carnaval, eu não ia em baile, eu não ia em lugar nenhum, porque sábado concentrava para jogar no domingo. Eu vou no baile na segunda não tem baile. Carnaval, o Botafogo aproveitava a época de carnaval que tinha um hiato de jogos, então ia excursionar. Então você sacrifica uma parte da tua juventude para poder dedicar ao futebol. O meu filho ia treinar, vai jogar e não aparecia, porque eu vou dormir 4 horas, foi no baile, então você não pode largar a mão, não vai jogar. Futebol não é assim. Não, mas não, você faz as coisas direito ou não faz. Mas ele não podia até ser que tivesse um pouco de dom, não sei, teria que experimentar mais. Na zaga? Mas eu não queria, não. O trem é bravo, tem que tem que se dedicar à vida de profissional. Claro que depois na segunda você tem folga, na terça, mas é que é cruel. E naquela época eu concentrava um pouco mais, né? Às vezes concentrava na sexta-feira. Como eu morava em São Paulo só, eu não achava ruim. Porque eu casei e às vezes eu ficava pior. Mas pela minha vida, às vezes o doutor Osmar, muito no Corinthians isso, porque depois que eu casei eu fui pro Corinthians, fiquei um pouquinho no Palmeiras. O doutor Osmar, é para chegar 3 horas no Hotel da Nube, na Brigadeira, sempre concentrava por ali. Eu vou chegar à noite, não tem problema. Dependendo do cara. Agora tinha outros que falavam, não, você vai chegar às 11 horas, você vai almoçar lá. Porque o cara era tudo... tinha que botar no prumo. Muito bem. Bom, Baldock, então em nome do Museu do Futebol e da Fundação Getúlio Vargas, a gente queria agradecer o seu depoimento, sua entrevista. Vai ficar disponível aos visitantes do museu e a quem consultar o arquivo da Fundação Getúlio Vargas. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. É uma satisfação recebê-lo aqui em Batatais. Obrigado.